Fala galera, fala turma, novo vídeo com itens para vocês julgarem, certo ou errado. Preparação para o concurso público da Fundação Universidade de Brasília. Qual o assunto? Estatuto e Regimento Geral. Vamos lá, julgue os itens a seguir de acordo com o Regimento Geral e o Estatuto da UNB. Primeiro item, a Universidade de Brasília observará os princípios de gestão democrática, de descentralização e de racionalidade organizacional, conforme estabelece o seu estatuto. O que você precisa observar neste item? Primeiramente, porque é bem comum, em provas de concurso público, esta palavra aqui, ou é centralização ou é descentralização. Claro que você leu o estatuto, o regimento, e vê a palavra descentralização. Então, não há erro aqui, tá bom? Não é centralização. Outro erro, que aí isso banca não cobra. Espera aí, você está lendo o item que diz no final, conforme estabelece o seu estatuto? Ah, de repente é conforme estabelece o seu regimento. Não há a mínima chance de isso acontecer, turma, tá bom? Isso é uma exacerbação, extrapolação. Não vai cair desse jeito. Neste item, apenas isso você precisaria observar. É descentralização ou centralização? De fato, como você vê aqui no artigo 5º do Estatuto, a Universidade de Brasília observará os princípios de gestão democrática, de descentralização, ótimo, e de racionalidade organizacional, conforme estabelece este Estatuto. E aqui a banca, na gata, colocou de uma maneira que faça sentido na prova. Porque quando você olha o artigo 5º, você está no estatuto, por isso diz conforme estabelece este estatuto. Na prova, precisa estar escrito conforme estabelece o seu estatuto. Seu de quem? Da Universidade de Brasília. Primeiro item, certo. Segundo item, os centros são vinculados às unidades acadêmicas, quando desenvolvem atividades de natureza geral ou multidisciplinar. E a reitoria quando tem funções de ensino, pesquisa ou extensão nas áreas de atuação específicas destas unidades. Aqui, peço licença para explicar. Existe o ponto e vírgula. Então, como é que você precisaria ler? Digamos, se estivesse certo aqui, tá bom? Os centros são vinculados às unidades acadêmicas. O ponto e vírgula nos declara. E os centros são vinculados à reitoria. Compreendeu? Os centros são vinculados às unidades acadêmicas, etc. e tal, ponto e vírgula. E os centros são vinculados à reitoria. Por isso está aqui, e a reitoria é para não repetir, galera. Tudo bem? Mas isso está certo, turma? Não está certo, você vê no regimento. E eu destaquei. No artigo 42, os centros são vinculados à reitoria quando desenvolvem atividades de natureza geral ou multidisciplinar. Digamos que é um ponto final. Chega. Falou sobre isso. Centros são vinculados à reitoria quando desenvolvem atividades de natureza geral ou multidisciplinar. E poderia estar escrito no artigo 42. Os centros são vinculados às unidades acadêmicas quando tem função de ensino, pesquisa ou extensão nas áreas de atuação específicas destas unidades. Por isso que você vê que aqui existe erro. Vamos destacar que os centros são vinculados às unidades acadêmicas? Sim, mas não quando desenvolvem atividades de natureza geral. Aqui não. Eles são vinculados à reitoria. Tá bom? E os centros são vinculados às unidades acadêmicas quando tem funções de ensino, pesquisa ou extensão. Foi difícil esse item? Escreva nos comentários, já interaja e, por favor, deixe um like. Isso ajuda bastante o canal, beleza? Outro item. As unidades acadêmicas têm como órgão máximo deliberativo e de recurso em matéria administrativa e acadêmica o conselho de instituto ou de faculdade e como órgão executivo a direção. Em outro vídeo aqui do canal, falamos sobre a administração superior da Universidade de Brasília. E nós conseguimos compreender que existe como o legislativo da Universidade de Brasília
que são os conselhos superiores: Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Administração, inclusive o Conselho Comunitário, tá bom? 4 conselhos que são como o legislativo. E como executivo na universidade inteira, existe a reitoria, tá bom? Explicamos isso. Pode olhar no card logo acima. Vou deixar o vídeo com a resolução de item, com a explicação bem legal, tá bom? E aqui você entende que as unidades acadêmicas são institutos ou as unidades acadêmicas são faculdades. Então guarde, o que é uma unidade acadêmica na Universidade de Brasília? É uma faculdade ou é um instituto. Lá na faculdade ou no instituto tem o diretor, é a figura executiva. E lá na faculdade ou no instituto tem o conselho, que é um órgão colegiado, grupo de pessoas, que é como se fosse o legislativo, tá bom? Por isso que está em tela, está certo? E nós iniciamos a fundamentação olhando o artigo 27 do Estatuto, que diz que são unidades acadêmicas, os institutos e as faculdades. Ok, então você entendeu. Unidades acadêmicas são institutos, ou unidades acadêmicas são faculdades. E eles têm atribuições, e lá no Estatuto estão elencadas as atribuições das unidades acadêmicas. E o Estatuto, no artigo 29, fala exatamente o que está aqui no item, que você julga certo, porque está tintim por tintim do que está escrito no artigo 29 do Estatuto. Sem sombra de dúvida, este item aqui, certo. Outro item. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, compete normatizar a atribuição das menções finais por disciplina, uma vez cumprido o respectivo programa. E aí, certo ou errado? Tem convicção? É uma competência do Conselho de Pesquisa, ou então chamado Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão? Vejamos a fundamentação. Exatamente no Regimento Geral, no artigo 124. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão compete normatizar a atribuição das menções finais por disciplina, uma vez cumprido o respectivo programa, de forma a refletir em 2 pontos, e ali existe um rol de incisos, tá bom? Portanto, novo item certo de acordo com o Regimento Geral. Nova questão, a universidade pode atribuir título de professor honoris causa ao docente aposentado na Universidade de Brasília que tenha alcançado uma posição eminente em atividades universitárias. Você lê tudo isso e diz, opa, eu sei que está lá no Estatuto. Fala de professor honoris causa, fala de professor aposentado. Isso aqui é importante. O professor aposentado que alcançou, conquistou uma posição eminente, de destaque em atividades universitárias. Porém, o cuidado que você tem que ter, porque os títulos que podem ser atribuídos pela UNB não são apenas este aqui, existem outros. E é o caso do professor honoris causa, porque a pessoa que não estudou vai olhar ao docente aposentado. Opa, docente é professor, professor aposentado. Então, porque ele alcançou posição de destaque eminente em atividades universitárias, dá para ele o título de professor honoris causa. Nananina não, tá no Estatuto, galera. E no artigo 66, existem 4 incisos, trouxe apenas o inciso 2 e o 3 porque nos concede a fundamentação. Observe o item aqui, ok? E o que está nos incisos do artigo 66 do Estatuto. A universidade pode atribuir título de professor emérito, que é o caso da questão. Professor emérito ao professor aposentado. Então você risca aqui, ó, não é professor honoris causa. Não, é professor emérito. Isso aqui, no inciso 2, deixa demonstrado que o item está errado. A universidade pode atribuir título de professor emérito ao docente aposentado, ok? Honoris causa é outro título. Aí sim, para um professor ou para um cientista ilustre que não pertence à Universidade de Brasília, que a tenha ou que a esta tenha prestado relevantes serviços. Ou seja, é um professor de fora,
é um cientista ilustre de fora que prestou relevantes serviços para a Universidade de Brasília. Então ele pode receber um título de professor honoris causa, tá bom? Outro item. O aluno de curso regular de graduação compõe o seu programa de estudos com disciplinas do módulo integrante e do módulo livre. As disciplinas obrigatórias de cada curso constituem, no máximo, 75% dos créditos exigidos para a conclusão do curso. E aí, no item deste aqui, o que você precisa observar, galera, turma? Duas coisas. Aliás, três. Primeiro que esta parte aqui, que é o comecinho do item, muito dificilmente estará errado. O que você precisa ter a atenção é na segunda parte. São disciplinas obrigatórias que constituem, no máximo, alguma porcentagem dos créditos exigidos para a conclusão do curso, o que está na cor laranja. São as obrigatórias? É a pergunta que você se faz no momento da prova. E mais, principalmente, 75% é isso? Ou mais de 75%? Ou menos? E aí? Você vê a fundamentação. Olha o artigo 89. No parágrafo 2º, destaquei na cor vermelha que as disciplinas obrigatórias de cada curso constituem, no máximo, 70%. Por isso que nada disso aqui, ó, galera, não é 75%. Vamos riscar para não nos esquecermos. Olha aqui. 75%? Não, 70%. O item em tela tem erro? Sim. É item errado? Errado. O único erro na porcentagem. Você viu o destaque aqui no parágrafo 2º do artigo 89 do regimento. E olha que legal, porque você lê o regimento, no artigo 89 fala de 70%, já no artigo 123 cita a porcentagem de 75%, mas está falando de outro assunto. É aprovado na disciplina o aluno que obtiver menção igual ou superior a MM. Existem estas siglas e ou códigos lá no regimento. É reprovado na disciplina o aluno que comparecer a menos de 75% das respectivas atividades escolares. Percebeu? É questão de frequência. Quanto à frequência, se o aluno comparece a menos de 75% das atividades curriculares, ele é reprovado. Agora, falando de disciplinas obrigatórias, sobre a sua constituição dentro do curso, no máximo 70%. Portanto, item errado, não é 75%. Os departamentos organizados por áreas de conhecimento são vinculados às unidades acadêmicas e têm como atribuição principal a coordenação e a execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito de sua competência. Neste item aqui, pessoa mal preparada poderia ver. Os departamentos, etc., são vinculados às unidades e têm como atribuição principal a coordenação. Não, quem coordena é o coordenador. Não, galera, isso tudo aqui está lá no Estatuto, artigo 36. Vamos ler. Tudo em tela é o que você vê no item. Por isso que você já pode, na prova, sim, marcar. Certo. Marca o C lá e ganha o ponto. Ok? Você vê. O que está acima está embaixo. Agora, eu trouxe, e é bem legal, que no Estatuto, artigo 36, é o que falamos. O 37, o item a seguir, diz que o departamento tem como instâncias deliberativas sobre políticas estratégicas e rotinas acadêmicas e administrativas o colegiado, e como instância executiva a chefia. Então, vamos refletir para guardar. Na Universidade de Brasília como um todo, eu tenho o órgão executivo, reitoria. Eu tenho órgãos legislativos, digamos assim, sejam normativos, deliberativos, consultivos. No caso do Conselho Comunitário, só consultivo. Os outros conselhos, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Administração, são órgãos consultivos, normativos e deliberativos. Ok, na universidade inteira.
Dentro da Universidade de Brasília, eu tenho unidades acadêmicas, que podem ser faculdades ou institutos. Lá na faculdade ou lá no instituto, eu tenho a figura executiva, o diretor, e eu tenho a figura legislativa, o conselho da faculdade, o conselho do instituto. Dentro do departamento, é o mesmo pensamento. Eu tenho a figura executiva, o chefe do departamento, chefia departamental, e eu tenho o, digamos, legislativo dentro do departamento, que é o colegiado do departamento, talvez chamado conselho do departamento, ok? Mas não foi o intuito trazer o artigo 37 para explicar isso. Eu trouxe por quê? Artigo 37 do Estatuto fala isso que está na tela. Olha que legal. Artigo 33 do Regimento Geral da UNB diz a mesmíssima coisa. É ou não é? Olha a seta para cima e para baixo dizendo que o que está no Estatuto, olha aqui, galera. Artigo 37 do Estatuto. Isso aqui, ó. Ok? Leia. Artigo 33 do Regimento. Isso aqui, ó. Leia. Então, isso daqui corrobora aquela tese que eu tenho dito para você. Não tem tempo de estudar tudo do regimento? Faça algumas leituras. Agora, guarde mais tempo ou dedique mais tempo, se você quer acertar as questões de estatuto e regimento lá na prova, estude mais o estatuto, porque muito do que está no estatuto está no regimento. Tudo bem? E aqui está a comprovação, em artigos diferentes, porque estão em documentos diferentes, mas a redação é a mesma. Tá bom? Então, tá explicado. Outra questão ou item a ser julgado. Cabe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovar a política global de extensão na universidade. E aí, certo ou errado? Eu acho que esse item talvez seja o mais difícil do vídeo, porque muitas pessoas com dedicação, afinco, estudo assertivo, utilização de associação de palavras, palavras-chave, etc., ela consegue perceber, opa, falou extensão, e aqui diz política global de extensão. Então, esse Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é que aprovaria a política global da extensão na UNB. Mas não, galera, olha a casca de banana. Cabe ao Conselho Universitário aprovar a política global. Então, o importante neste item aqui, que precisaria ter sido observado, aprovar política global da Universidade de Brasília inteira, global, é competência do Conselho Universitário, beleza? Este item errado e você viu o subsídio legal. Outro item, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera sobre as matérias acadêmica, científica, cultural e artística, sendo a última instância de deliberação para recursos nessas áreas. Quais áreas? Acadêmica, científica, cultural, artística, ressalvados os casos previstos no inciso 9 do artigo 12. E aí, certo ou errado? Galera, pausa reflexiva, talvez dramática, mas não é um item difícil e ele está certinho de acordo com o artigo 15 do Estatuto. Está na tela. O que está no artigo 15 do Estatuto está no item, por isso que ele é certo. Você marca lá na prova e ganha ponto. Ok, beleza. Joia. Mas, além disso, eu quis trazer que o artigo 15 ele referencia o inciso 9 do artigo 12 do Estatuto. Então, o estudo remissivo, o que é isso? Você está num artigo. Lendo esse artigo que fala do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que vai decidir, deliberar sobre matérias acadêmicas, científica, cultural e artística. E ele é a última instância de deliberação para recursos nessas 4 áreas aqui. Ressalvados casos previstos no inciso 9 do artigo 12. Remissão é você ir ao artigo 12, especialmente no inciso 9, e ler. Apreciar em grau de recurso as decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração nos casos e na forma definidos no Regimento Geral. Então, existe, galera, lá na vida da universidade, alguns casos que são definidos no Regimento Geral e que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ele toma uma decisão, ou então o Conselho de Administração.
Mas o que vai acontecer? A última instância, nesses casos que estão definidos no regimento geral, porque aqui falamos do estatuto, tá bom? Nos casos definidos lá no regimento geral, quem que vai ser a última instância de deliberação? É o Conselho Universitário, que é o órgão máximo da UNB. Isso já foi cobrado em prova anterior. E entre as muitas atribuições do Conselho Universitário, diz que ele aprecia em grau de recurso decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O artigo 15 diz que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é a última instância de decisão. Decidiu, está decidido. Mas aí disse, ressalvados casos previstos no inciso 9 do artigo 12. É o que estamos lendo. Vai ter uma decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que não vai ser a última instância e vai passar pelo Conselho Universitário, que ainda vai apreciar em grau de recurso decisões desse Conselho de Ensino, assim como do Conselho de Administração. Isso é o estudo assertivo. Artigo 15 fala que o Conselho de Ensino é última instância, mas ele não é última instância em tudo, porque, de acordo com o inciso 9 do artigo 12, diz que, em casos e em formas definidos lá no Regimento Geral da UNB, o Conselho Universitário pode apreciar uma decisão do Conselho de Ensino em grau de recurso. Então, quem vai ser a instância última de deliberação, nesses casos, na forma definida no regimento geral, será o Conselho Universitário. É uma exceção ali no artigo 15 do Estatuto. Outra questão, admite-se solicitação de vista de processo em pauta por parte de membro de colegiado, depois da deliberação formal, com o objetivo de apresentar parecer adicional fundamentado. E aí, certo ou errado? Vemos que a fundamentação está no regimento geral e bem legal, como eu digo para vocês, na melhor preparação possível. Atenção a palavras e expressões-chave. No caso aqui, tudo que você lê, você precisaria olhar especialmente aqui. É depois da decisão final? É antes? No momento da decisão final? Decisão é deliberação. Observe o artigo 54 do regimento. Diz que admite-se sim solicitação de vista de processo que está em pauta, por parte do membro do colegiado que está lá naquela reunião, naquela sessão, a pauta está correndo e ele pede solicitação de vista. Mas esse pedido, essa solicitação de vista do processo em pauta, tem que ser antes da decisão formal, antes da deliberação formal, com o objetivo de apresentar um parecer adicional fundamentado, ok? Então guarde, depois de decidido, depois de deliberado, não dá para pedir vista de processo. Agora, a pauta está seguindo, o item está sendo discutido, dá para pedir sim vista de processo antes que haja a deliberação formal, tá bom? Por isso que este item aqui está errado. Vamos riscar? Errado. Não é depois, é antes. Outra questão, o reitor pode apor veto às deliberações dos conselhos superiores, justificando esse veto no prazo de 15 dias ao Conselho Universitário, o qual pode revogar o veto pela maioria absoluta dos seus membros. Um dos itens talvez mais difíceis aqui do vídeo para você julgar certo ou errado. Bastante coisa para você tomar nota aí e, no momento da prova, ter a atenção. O reitor pode apor veto às deliberações dos conselhos superiores. Conselhos superiores é o legislativo. Então, se é que alguém pode apor veto a uma decisão de um conselho superior, precisaria ser o reitor. Então, aqui tudo bem. É o reitor? Sim. Não poderia ser diretor, não poderia ser coordenador, não poderia ser chefe departamental, porque estamos falando de conselhos superiores. Lembram-se da aula do outro vídeo? E aí, é no prazo de 15 dias, ou seriam 10 dias, ou o prazo de 5 dias? 30? Será? É uma reflexão. Depois, ao conselho universitário? Ou ao conselho comunitário? Ou a um outro conselho? Seria o conselho da faculdade?
seria o conselho do departamento. Peraí, estou falando de reitor. Então eu associo com conselhos superiores, precisa ser um conselho superior, no caso universitário, ou conselho de ensino, ou de administração. É apenas reflexão. E o conselho universitário ele pode revogar o veto pela maioria absoluta de seus membros. É maioria absoluta? É maioria simples? É maioria qualificada? Olha quanta coisa a ser pensada aqui, galera. Item limpo, porque você vai ver o que está na tela, fundamentação, no artigo 23 do Estatuto. Perceba que no item, galera, turma, galera, tudo estava muito certo, muito bonito, e o erro está onde, galera? Olhe aqui. Maioria absoluta não, galera. Maioria qualificada de 3/5. Guarde. Guarde. O Conselho Universitário pode revogar o veto do reitor, mas precisa de uma maioria qualificada. É muito mais que uma maioria simples. É muito mais que uma maioria absoluta. É uma maioria qualificada de 3/5. E guarde o número 3/5. Não é o número 2/5. Não é 1/3. Não é 2/3. Nenhum desses números. 3/5. Maioria qualificada. Maioria qualificada de 3/5. Difícil, hein, galera? Eu acho que o vídeo valeu. Quase meia hora, mas foram vários itens e você julgou. Está se preparando para o concurso público da Universidade de Brasília. Espero ter ajudado, contribuído, bons estudos, até aprovação. Valeu, galera! Opa! Inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui. Obrigado pela audiência, paciência, interação. Escreva nos comentários críticas e ou elogios. Valeu, galera! Valeu, turma!